A figura que a história registrou como Vito Genovese veio ao mundo em 21 de novembro de 1897, na pequena cidade de Rilano, a menos de 20 quilômetros da vibrante Nápoles, no sul da Itália. Seu pai, Franz Felice, ou Felipe Genovese como também era conhecido, era um trabalhador braçal que lutava para sustentar a família em meio aos canteiros de obras da região napolitana. Ao seu lado, Nuna, sua esposa, criava 4 filhos, uma filha cujo nome se perdeu no tempo e 3 meninos, Vito, Miguel e Carmine. A trajetória de Vito Genovese é um retrato vivo de como um punhado de jovens italianos, nascidos no final do século XIX, moldou o destino da máfia italo-americana, a Cosa Nostra, nos Estados Unidos ao longo do século XX. Quando Vito nasceu, em 1897, a Itália já vivia há décadas um êxodo massivo, um fenômeno que marcaria profundamente sua história entre o final do século XIX e o início do XX. Esse movimento faz parte de uma migração ainda maior, que levou milhões de europeus a abandonarem o velho continente em busca das Américas desde a década de 1830. A industrialização acelerada e o crescimento populacional descontrolado pressionavam os recursos da Europa, e a Itália, recém-unificada na década de 1860, tornou-se um dos principais focos dessa diáspora. Entre 1876 e 1900, quase 5 milhões de italianos deixaram a península. De 1900 a 1914, outros 8 milhões embarcaram, com pelo menos 9 milhões nunca mais retornando. A maioria desses migrantes se estabeleceu na Argentina ou nos Estados Unidos, onde, entre 1880 e 1920, 4 milhões de italianos reconstruíram suas vidas em cidades como Nova York, Chicago, Providência e Pittsburgh. No entanto, a terra prometida não era tão acolhedora quanto sonhavam. Os Estados Unidos da época nutriam um profundo preconceito contra italianos e irlandeses, alimentado pelo medo do catolicismo romano e pela competição por empregos em um país que já enfrentava tensões sociais. Diante das portas fechadas da prosperidade legítima, muitos imigrantes viram no crime uma saída, e não era por acaso. No sul da Itália e na Sicília, organizações criminosas semelhantes à máfia já operavam desde o final do século XVIII, oferecendo um modelo pronto para ser replicado do outro lado do Atlântico. A família Genovese não fugiu a essa regra. Em 1913, quando Vito tinha apenas 15 anos, eles se juntaram à onda migratória, embora não todos de uma vez. Registros federais americanos indicam que Vito embarcou sozinho no navio SS Taormina, enquanto sua mãe, Nuna, só o alcançaria em Nova York em 1920. Não há clareza sobre quando seu pai ou seus irmãos Miguel e Carmine chegaram, e quase nada se sabe sobre sua irmã, mencionada apenas em raras ocasiões por Vito ao longo dos anos. É possível que tenha morrido ainda criança. Um parente distante morava em Queens, e tudo leva a crer que foi com essa conexão que Vito deu seus primeiros passos em solo americano. Sua educação formal havia terminado cedo. Aos 10 ou 11 anos, Vito já havia abandonado a escola para contribuir com o sustento da família, recebendo apenas uma instrução básica. Mas foi nos Estados Unidos que sua vida tomaria um rumo definitivo. Em abril de 1917, com apenas 19 anos, ele foi preso em Manhattan por porte ilegal de arma. Seu advogado sugeriu um acordo. Declarando-se culpado, Vito cumpriria 60 dias de prisão. Porém, com a Primeira Guerra Mundial em pleno vapor e os Estados Unidos recém-entrados no conflito, as autoridades ofereceram uma alternativa: alistar-se no exército. Vito aceitou e, em 1918, foi enviado para um campo de treinamento em Long Island. A guerra, no entanto, terminou antes que ele fosse despachado para a Europa. Essa breve passagem pelas Forças Armadas não o intimidou, pelo contrário, parece ter apenas adiado seu mergulho no mundo do crime. Os anos seguintes são envoltos em mistério. Há indícios de que Vito pode ter estado envolvido em uma rede de exploração sexual no Lower East Side, embora nada tenha sido comprovado. O que se sabe é que na primeira metade da década de 1920, ele já tecia suas conexões com as redes criminosas italo-americanas de Nova York. Foi em 1924, no entanto, que seu nome ganhou destaque, e não por acaso. A proibição implementada em janeiro de 1920 após a aprovação da 18ª Emenda e da Lei Volstead, foi o catalisador que transformou gangues desorganizadas em um império criminoso estruturado. A lei seca não surgiu do nada.
Havia décadas, setores protestantes dos Estados Unidos, especialmente aqueles de origem britânica, defendiam restrições ao álcool, associando seu consumo excessivo à imigração massiva de italianos, irlandeses e alemães desde meados do século XIX. Para muitos desses legisladores, a proibição era uma forma velada de controlar esses grupos, mesmo que eles próprios continuassem a beber em particular. O resultado? O mercado negro florescente alimentado por contrabandistas que abasteciam speakeasies clandestinos. E foi nesse vácuo que figuras como Vito Genovese encontraram sua grande oportunidade. Em meados de 1924, Vito já era um nome conhecido entre os contrabandistas que dominavam o comércio ilegal de bebidas na região tri-estadual. Mas foi um incidente em maio daquele ano que o colocou sob os holofotes, literalmente. Após um grave acidente de carro perto do Prospect Park, quando voltava de Coney Island, um de seus passageiros morreu, e Vito saiu com o ombro deslocado e 3 costelas quebradas. Para a polícia, no entanto, a versão de um simples acidente não convencia. Armas foram encontradas no local, e as autoridades suspeitavam que o veículo havia sido alvo de uma emboscada. O caso, embora nunca totalmente esclarecido, revelava o tipo de vida que Vito já levava, e o poder que começava a construir. Os registros policiais sobre Vito Genovese a partir de 1924 não deixavam dúvidas. Ele estava no centro de uma guerra silenciosa, mas mortal. Não se tratava de um mero acidente com um grupo de contrabandistas rivais que arremessou seu carro contra uma árvore a toda velocidade, como alguns relatórios sugeriram. Era o primeiro de uma longa série de incidentes que pintavam o retrato de um homem cuja ascensão estava sendo escrita a balas. Entre acusações de assassinato, porte ilegal de armas e uma tentativa de homicídio que quase o matou em julho de 1926, quando levou um tiro no pescoço e sobreviveu por milagre, as autoridades nova-iorquinas ainda não haviam conectado os pontos. Genovese não agia sozinho. Ao seu lado, uma geração de criminosos italianos nascidos no mesmo fogo da ambição, Charles Lac Luciano, Francesco Franchi Costello e outros, todos na casa dos 20 ou início dos 30 anos, moviam-se como peça-chave nas operações de contrabando de Joe The Boss, Masseria, um dos mais temidos chefes da máfia italo-americana. A proibição havia transformado Nova York em um campo minado de oportunidades, e esses jovens lobos não perderam tempo. Genovese, Luciano e Costello não apenas enriqueceram com o álcool ilegal, eles dominaram o jogo. Mas seu poder não se limitava aos barris de uísque sugados em armazéns escuros. Em uma jogada ainda mais ousada, Genovese mergulhou na falsificação de certificados de ouro, explorando as brechas do padrão ouro que ainda amarrava o dólar americano às reservas do metal precioso. Era um golpe que não apenas enchia seus cofres, mas chamava a atenção de Washington. Em 1930, as autoridades federais quase o indiciaram, mas o caso desmoronou por falta de provas concretas. A justiça, no entanto, não era sua maior ameaça, os rivais sim. Os anos 20 foram marcados por sangue. Genovese e seus aliados não apenas atiravam primeiro, eles atiravam para matar. Em fevereiro de 1930, enquanto a sombra de uma acusação por falsificação pairava sobre sua cabeça, ele esteve diretamente envolvido no assassinato de Gaetano Gano Reina, um ex-associado de Masseria que havia traído o chefe para se juntar a Salvatore Maranzano, líder da família Castellammarese. Reina deixou o apartamento de sua amante no Bronx e foi atingido a queima-roupa por uma espingarda de cano duplo. As suspeitas recaíram imediatamente sobre Genovese, que, junto a Luciano, teria orquestrado a emboscada. A morte de Reina não foi um incidente isolado, foi o estupim de uma guerra total. A Guerra Castellammarense, como ficaria conhecida, arrastou-se por mais de um ano, de fevereiro de 1930 a abril de 1931, dividindo Nova York em 2 campos irreconciliáveis. De um lado, Masseria e seus leais, incluindo Genovese, Luciano e Costello. Do outro, Maranzano e sua facção siciliana, sediada em Brooklyn, mas com tentáculos estendidos até Chicago. As ruas viraram um tabuleiro de xadrez mortal, onde cada movimento era respondido com um corpo a mais. Atentados, emboscadas e execuções se multiplicavam, transcendendo as fronteiras da cidade para atingir aliados em outras regiões. Até que em 1930, o vento começou a mudar. Masseria, outrora intocável, mostrava sinais de fraqueza. Genovese e Luciano, sempre pragmáticos, viram a oportunidade. Em um movimento calculado, traíram seu próprio chefe. Em 15 de abril de 1931, no Nova Vila Tamaro, um restaurante em Coney Island, Masseria foi executado durante o que deveria ser um almoço tranquilo.
Luciano Genovese e seus homens, incluindo Benjamin Bugsy Siegel, abriram fogo contra a mesa do antigo patrão. A cena, mais tarde imortalizada no cinema como inspiração para o poderoso chefão, selou o fim de uma era. Mas também marcou o início de outra, ainda mais perigosa. Como a seria morto, Maranzano convocou os chefes das facções nova-iorquinas em Wappingers Falls, no interior do estado. Sua proposta era clara. A máfia ítalo-americana seria agora dividida em 5 famílias, cada uma com seu território e operações. Maranzano se autoproclamou capo de Tutti Capi, o chefe dos chefes, e exigiu lealdade e tributos absolutos. A arrogância foi seu erro fatal. Luciano Genovese e Costello não eram homens de se curvar. Suspeitando que Maranzano planejava eliminá-los, agiram primeiro. Com a ajuda de Meyer Lansky, o gênio financeiro do crime organizado, contrataram assassinos que em setembro de 1931, esfaquearam e balearam Maranzano em seu escritório na Park Avenue. O chefe dos chefes durou menos de 5 meses. Com os 2 maiores obstáculos fora do caminho, Luciano reuniu os líderes das facções em Chicago para redefinir as regras. Nasceu então a comissão, um conselho de 7 chefes, as 5 famílias de Nova York, mais representação de Chicago e Buffalo, que agiriam como um conselho de administração do crime organizado. Desta vez, ninguém seria coroado o rei absoluto. Luciano, aprendendo com os erros de Maranzano, recusou o título de capo de Tutti Capi. Preferiu ser o primeiro entre iguais, evitando assim se tornar o próximo alvo. Genovese, por sua vez, foi recompensado pela lealdade. Após a morte de Masseria, Luciano assumiu o controle de sua antiga família e nomeou Genovese como seu segundo em comando, uma posição de poder, mas também de subordinação. Costello, o estrategista, ficou como conselheiro. A aparente harmonia, no entanto, escondia uma rivalidade que com o tempo se tornaria explosiva. Enquanto o império criminoso se reorganizava, a vida pessoal de Genovese entrava em colapso. Casado com Donata desde o início dos anos 20, o casamento lhe dera uma filha, Nancy, nascida em 1923. Mas em 17 de setembro de 1931, apenas uma semana após o assassinato de Maranzano, Donata morreu de tuberculose. O funeral, um espetáculo de ostentação que custou a Genovese $30 mil, foi mais um sinal de seu poder do que de luto. E como sempre, ele não perdeu tempo. Seus olhos logo se voltaram para Anna Vernotico, uma mulher casada que em breve se tornaria sua próxima esposa, e sem saber, uma peça em seu próximo capítulo de traições e ambição. Anna Vernotico tinha pouco mais de 20 anos quando Genovese a escolheu como sua próxima esposa. Seu marido, Gerardo Vernotico, era um ladrão de pequena monta e aspirante a contrabandista que operava nos becos escuros de Greenwich Village. Segundo as leis não escritas da máfia, um homem como ele não poderia permanecer vivo depois de se tornar um obstáculo para os planos de Vito. Em meados de março de 1932, Gerardo foi encontrado morto ao lado de um associado em um telhado de Manhattan, seu corpo abandonado como um aviso. A versão oficial, porém, nunca foi clara. O certificado de óbito de Vernotico o registrava como divorciado, sugerindo que Ana já havia se desvinculado legalmente dele antes do assassinato. Não havia motivo aparente para Genovese ordenar sua morte, a não ser pelo fato de que poucas semanas depois, ele se casaria com Ana em uma cerimônia apressada, quase como se quisesse apagar qualquer vestígio de dúvida. A verdade, no entanto, era mais conveniente do que romântica. Em junho daquele mesmo ano, Ana daria à luz Philip, filho de Vito, provando que o caso entre eles já durava muito antes da morte de Donata. Era uma família improvisada, unida mais por interesses do que por afeto. 3 crianças sob o mesmo teto: Marie, filha de Ana com Vernotico, Nancy, a órfã de Donata, e Philip, o herdeiro recém-nascido. Um arranjo que, como tudo na vida de Genovese, servia a um propósito maior. Mas enquanto ele reorganizava sua vida pessoal, o mundo do crime em Nova York enfrentava uma revolução. Após uma década em que a lei seca transformará gangsters em barões do álcool, alimentando fortunas e guerras sangrentas, Washington finalmente decidirá pôr fim à proibição. Em dezembro de 1933, a 18ª emenda foi revogada, e o que era um império construído sobre o uísque contrabandeado desmoronou da noite para o dia. Genovese e Luciano e seus associados precisavam de um novo negócio, e encontraram-no no tráfico de narcóticos. Naquela época, a heroína que inundava as ruas de Nova York vinha quase exclusivamente da China, smugada por rotas clandestinas que cruzavam o Pacífico.
Mas logo surgiria uma parceria ainda mais lucrativa, a lendária French Connection, uma aliança entre mafiosos italianos e franceses que transformaria Marsella e a Córcega em fábricas de ópio antes de enviá-lo para os Estados Unidos. Enquanto isso, o jogo se tornava outra frente de batalha. Bugsy Siegel, aliado de Luciano, já sondava locais onde o crime pudesse florescer sem a interferência da lei. Poucos sabem, no entanto, que o primeiro grande alvo não foi Las Vegas, mas sim Galveston, no Texas, uma cidade-porto onde o jogo era tolerado e a corrupção endêmica. Só quando as autoridades texanas apertaram o cerco, anos depois, é que a máfia voltou seus olhos para o deserto de Nevada. Mas foi em 1934 que Genovese demonstrou mais uma vez que sua crueldade não conhecia limites. Junto de um comparsa napolitano, Mike Miranda, ele arquitetou um golpe audacioso: enganar um comerciante rico e viciado em jogos, roubando-lhe $160 mil com uma combinação de cartas marcadas e a promessa absurda de uma máquina de falsificar dinheiro. O homem sabiamente engoliu o prejuízo em silêncio, afinal, quem ousaria desafiar homens cuja reputação era escrita com sangue? Mas o problema veio de dentro. Ferdinand de Shadow Bochia, um associado que havia indicado a vítima, exigiu sua parte, $35 mil. Genovese recusou. Em setembro daquele ano, Bochia foi executado em um café do Brooklyn, baleado sem piedade. A ordem era clara: queimar também William Gallo, cúmplice de Bochia, mas os sicários falharam. Gallo sobreviveu, ferido, e acabou entregando tudo a um magistrado nova-iorquino. A investigação que se seguiu pairaria como uma sombra sobre Genovese pelos anos seguintes, um lembrete de que, por mais poderoso que fosse, a lei ainda poderia alcançá-lo. Mas o que verdadeiramente definia Vito não eram os crimes que cometia, e sim a frieza com que os justificava. Ele matava por dinheiro, por traição, por desrespeito, ou simplesmente porque podia. Ao longo dos anos, dezenas, talvez centenas, de corpos se acumularam em seu rastro, muitos por motivos tão triviais quanto a dívida de $35 mil que Bochia ousou cobrar, e no entanto havia algo de enigmático nele. Quem o conheceu descrevia um homem quieto, quase sereno, longe do estereótipo do psicopata explosivo como Al Capone. Sua fúria, porém, era uma bomba-relógio. Quando detonava, as consequências eram devastadoras, não só para seus inimigos, mas para ele mesmo. Essa dualidade, essa capacidade de calcular friamente e ao mesmo tempo agir por impulso, o levaria, mais tarde, a cometer erros fatais que abalaram até os alicerces da Cosa Nostra. Por enquanto, porém, a tempestade parecia ter passado. As acusações pelo assassinato de Bochia esmoreceram, e a polícia, sem provas contundentes, não pôde tocá-lo. Mas enquanto Genovese respirava aliviado, outro golpe se aproximava, e desta vez, não seria ele o alvo, mas seu mentor. Em fevereiro de 1936, em uma das maiores operações policiais já vistas, 200 bordéis foram invadidos em Manhattan e no Brooklyn. O fio condutor? Todos de alguma forma, estavam ligados a Charles Lucky Luciano. Com mais de uma centena de prostitutas e gerentes presos, era questão de tempo até que alguém falasse. Poucas semanas depois, Luciano foi detido, julgado por pandeirim, o crime de explorar a prostituição, e condenado a uma pena de 30 a 50 anos de prisão. Muitos na máfia juraram, anos depois, que a acusação era uma farsa, uma armadilha política para neutralizar o homem que havia unificado o crime organizado. Mas pouco importava. Com Luciano trancafiado primeiro em Sing Sing e depois na penitência de Dannemora, no norte do estado, Genovese assumiu o controle de facto da família. Era 1936 e Vito Genovese, pela primeira vez, não tinha ninguém acima dele. Mas o poder, como ele logo descobriria, vem com um preço, e o procurador Thomas E. Dewey, o mesmo que havia derrubado Luciano, não pretendia parar por aí. Sua próxima missão era desmantelar a aliança entre a máfia e a máquina política de Tammany Hall, o sistema corrupto que há décadas governava Nova York nas sombras. E Genovese, agora no comando, estava diretamente em sua mira. No auge da década de 1930, Genovese tentou se esquivar das investigações implacáveis de Dewey, transferindo sua base de operações para Nova Jersey, fora da jurisdição do procurador. Mas Dewey não era homem de desistir tão facilmente. Em questão de meses após assumir o lugar de Luciano, Vito foi publicamente exposto como um dos chefões da máfia, com seu rosto estampado nos jornais nova-iorquinos pela primeira vez. A exposição era um aviso, a armadilha legal se fechava, e as investigações sobre o assassinato de Botcher ainda pairavam como uma sombra ameaçadora, com o espectro de décadas atrás das grades. Como acontecerá com Lucky, Genovese decidiu desaparecer.
Em fevereiro de 1937, sua mansão em Nova Jersey foi reduzida a cinzas, supostamente por um acidente, que lhe rendeu um generoso seguro. Pouco depois ele, Ana e os 3 filhos frutos de casamentos distintos, embarcaram para a Itália com uma fortuna em dinheiro vivo, $750 mil em espécie e investimentos que somavam 2 milhões. As autoridades registraram a viagem como férias, mas Genovese não pisaria em solo americano pelos 8 anos seguintes. Ana retornaria aos Estados Unidos com as crianças, enquanto Vito, do outro lado do Atlântico, recebia transferências regulares de $100 mil, um lembrete de que, mesmo exilado, seu império continuava a funcionar. A Itália que o recebeu, porém, não era um refúgio tranquilo. Desde 1922, Benito Mussolini e seu partido fascista governavam o país com mão de ferro, e em 1925 o Duce declarara guerra aberta à máfia siciliana e às organizações criminosas do Sul. A repressão inicial fora brutal. Até o final dos anos 1920, os crimes haviam caído em mais de 60%. À primeira vista, o cenário parecia hostil para um foragido como Genovese, mas as aparências enganavam. O regime fascista nunca pretendeu erradicar a máfia, apenas domesticá-la. E Vito, mestre na arte de corromper, soube jogar esse jogo. Instalado em Nola, perto de Nápoles, distribuiu generosas doações aos oficiais locais, incluindo $25 mil para a construção de um centro de helioterapia, um gesto filantrópico que lhe garantiu a benevolência das autoridades. Mais revelador ainda foi seu possível envolvimento no assassinato de Carlo Tresca, jornalista italiano exilado em Nova York e feroz crítico de Mussolini, executado a tiros em Manhattan no início dos anos 1940. Seja como for, Genovese consolidou laços com os escalões mais altos do regime, e em troca ganhou carta branca para operar um lucrativo mercado negro no sul da Itália. Quando a guerra irrompeu na Europa, em 1939, suas oportunidades se multiplicaram. Embora a Itália só entrasse oficialmente no conflito em junho de 1940, as rotas comerciais já estavam interrompidas, e a escassez se tornará regra. Com a entrada italiana na guerra ao lado da Alemanha, o caos se instalou, as linhas de suprimento no Mediterrâneo ruíram, e o mercado negro floresceu como nunca. Genovese, sempre um passo à frente, transformou a crise em ouro. Documentação falsificada, subornos estratégicos e uma rede de contatos bem lubrificada permitiram que ele movimentasse caravanas de caminhões carregados de alimentos enlatados, açúcar, farinha e outros bens essenciais, todos destinados oficialmente às tropas aliadas que logo ocupariam o sul da Itália. Mas seu verdadeiro golpe de mestre veio em 1943, quando a máfia americana, incluindo seus antigos sócios, fechou um acordo com o governo dos Estados Unidos, em troca de proteção e influência nos portos e sindicatos. Os gafanhotos ajudariam a facilitar a invasão aliada da Sicília, abrindo uma frente sul na Europa. Como homem no terreno, Genovese era peça-chave. A Operação Uschi, lançada em 9 de julho de 1943, secou a resistência italiana em menos de um mês. Quando Nápoles caiu em 1º de outubro, Mussolini já havia sido deposto, resgatado pelos alemães e transformado em fantoche no norte do país. Enquanto os aliados se preparavam para uma longa campanha rumo a Roma, Genovese, agora com acesso privilegiado aos depósitos militares, desviava armas, mantimentos e suprimentos para o mercado negro, tudo com papéis aparentemente em ordem. Ao mesmo tempo, atuava como intérprete e intermediário entre o exército americano e as figuras políticas locais que seriam cruciais na reconstrução pós-guerra. Mas enquanto seu império na Itália prosperava, em Nova York as coisas desandavam. Em 1944, Ernest de Hawk Ruppolo, um dos 5 atiradores envolvidos no assassinato de Ferdinand Botticher uma década antes, foi preso por outro crime. Diante de uma pena longa, Ruppolo decidiu colaborar. Entregou provas que incriminavam Genovese pelo Marder de 1934, e seu depoimento foi corroborado por Jerry Esposito, outro informante. De repente, uma acusação de homicídio pendia sobre Vito, caso ele ousasse voltar aos Estados Unidos. Pior ainda, na Itália, um agente teimoso da Army Criminal Investigation Division, Orange C. Dickey, estava determinado a desmontar suas operações no mercado negro. Por meses, Dickey esbarrou na resistência de superiores relutantes em expor a aliança inconveniente entre o governo americano e a máfia em plena guerra. Mas em agosto de 1944, finalmente conseguiu. Genovese foi preso pela polícia militar.
Só seria extraditado de volta aos Estados Unidos em junho de 1945, após 8 anos de exílio. O julgamento pelo assassinato de Butcher, porém, desmoronou quando Jerry Espósito foi encontrado morto a tiros em Nova Jersey, poucas semanas antes de testemunhar. Sem corroboração, a acusação ruía. Livre, pelo menos por enquanto, Genovese recebeu um convite que não podia recusar: uma reunião no Hotel Nacional, em Havana, no Natal de 1946. O encontro fora organizado por Meyer Lansky e pelo próprio Lucky Luciano, recém-libertado após colaborar com o governo americano na gestão dos sindicatos e na ponte entre a máfia e as autoridades durante a guerra. Era hora de redefinir o futuro do crime organizado. E Vito Genovese, mais uma vez, estava no centro da tempestade. O passado de Vito Genovese na Itália durante a Segunda Guerra, onde servirá como intermediário entre a máfia siciliana e as forças aliadas em 1943, havia deixado marcas. Depois do conflito, ele fora deportado de volta à Itália, mas não demorou a encontrar uma brecha: Cuba, território neutro, próximo aos Estados Unidos, mas fora do alcance direto das autoridades americanas. Havana, com seus cassinos, prostíbulos e negócios obscuros já dominados pela Cosa Nostra, era o local perfeito para um encontro que mudaria o rumo do crime organizado. E foi ali, entre coquetéis e cigarros cubanos, que Genovese lançou sua jogada mais ousada. O plano era simples, porém audacioso: convencer Lucky Luciano a ressuscitar o antigo e perigoso título de capo de Tutti Capi, o chefe dos chefes, um posto que, desde a morte de Salvatore Maranzano em 1931, fora abandonado por ser um alvo fácil para a lei e um convite à traição. Com Luciano como figura simbólica no topo, Genovese propunha que ele, Vito, fosse nomeado o acting boss da família Luciano em Nova York, desbancando Frank Costello, que ocupava o cargo desde a fuga de Genovese para a Itália em 1937. Era uma manobra calculada para minar a autoridade de Costello sem parecer uma declaração aberta de guerra. Luciano, porém, não era homem de se deixar manipular. Com um olhar gelado, lembrou a Genovese que já havia recusado aquele título em 1931, e não pretendia aceitá-lo agora. Costello continua no comando, decretou, cortando a discussão. A mensagem era clara: não haveria coroação, não haveria golpes por trás das cortinas. Pelo menos, não naquele momento. Mas Genovese não era do tipo que desistia. Enquanto Costello tentava mantê-lo à distância, evitando uma disputa aberta que pudesse fragmentar a família, Vito agia nas sombras, reconstruindo seu império com paciência de predador. Nos anos seguintes, seu nome raramente apareceu nos jornais, exceto em breves menções ao colapso do caso Butcher, um lembrete inconveniente de que, para a lei, ele ainda era um homem perigoso. Para o mundo exterior, seus negócios pareciam inofensivos: empresas de transporte no Lower West Side, a Colonial Trading Company, especializada em reciclagem de trapos e papel, investimentos em imóveis. Fachadas perfeitas. Por trás delas, no entanto, pulsava o verdadeiro coração de seu poder: o jogo ilegal, a bolita, a loteria italiana que movia milhões, bordéis de luxo e bares onde o álcool fluía junto com subornos. A polícia de Nova York suspeitava, e muito, de seu envolvimento com o tráfico de narcóticos, mas naqueles anos pós-guerra, até os chefões mais audaciosos evitavam mergulhar fundo nesse negócio. As penas eram duras, as provas fáceis de rastrear, e ninguém queria repetir os erros dos gangsters dos anos 1920, que caíram por causa do álcool. Genovese, pragmático, preferia apostar em esquemas menos arriscados, pelo menos por enquanto. Até que, em outubro de 1950, um escândalo inesperado o arrastou de volta às manchetes, e desta vez, a ameaça não vinha da polícia, mas de sua própria casa. Anna, sua esposa, com quem havia se distanciado durante os anos de exílio na Itália, movia agora um processo por pensão alimentícia, acusando de abandono e exigindo uma fortuna. Pior, ela estava disposta a expor, em tribunal, os detalhes de seus negócios e empresas espalhadas por Nova York, um canil em Virgínia, rendimentos semanais que ultrapassavam os $30.000. Era o tipo de exposição que nenhum chefão poderia tolerar. A princípios, Genovese tentou contornar a situação. Em 1951, Anna aceitou uma reconciliação forçada, mas o acordo durou pouco. Quando o caso voltou à tona em 1953, desta vez em audiência pública, as revelações dela escandalizaram os associados. Uma esposa do boss não denunciava o marido, especialmente não em um tribunal.
Mas Genovese, em vez de silenciá-la, escolheu um alvo mais estratégico, Steven Franca, o homem que ele próprio designara para cuidar dos negócios de Ana durante sua ausência. Franca foi encontrado morto em junho daquele ano, executado por Joseph Faki. Um recado claro: traição mesmo indireta tinha um preço. Enquanto isso, a rivalidade com Costello fermentava. Os dois homens, outrora aliados, agora se observavam como lobos circundando a mesma presa. E o que finalmente os levaria ao confronto não foi uma guerra de ruas, mas o mesmo crime que derrubara Al Capone décadas antes: sonegação fiscal. As declarações de Ana no divórcio haviam aberto uma brecha perigosa. O IRS, ávido por derrubar chefões, agora mirava Genovese, e principalmente Costello. Em maio de 1954, o veredicto caiu. Costello foi condenado a 5 anos de prisão por evasão fiscal. Embora recorresse da decisão, adiou o inevitável até o verão de 1956. Sua ausência deveria ter sido a oportunidade perfeita para Genovese assumir o controle. Mas o destino mais uma vez interveio. Em março de 1957, após uma nova apelação, Costello foi solto após cumprir menos de 1 ano. A janela de poder que Genovese tanto esperara fechará-se antes que pudesse aproveitá-la. Era hora de agir. Se a lei não o livraria de Costello, a violência o faria. Em 2 de maio de 1957, Vincent Gigante, ex-boxeador, capanga leal e futuro pilar da máfia nova-iorquina, recebeu a ordem: matar Costello. O ataque, executado à luz do dia na entrada do prédio do rival, deveria ser um golpe certeiro. Gigante atirou na cabeça de Costello, convencido de que o havia liquidado. Mas o tiro apenas roçou o couro cabeludo do boss. Identificado pelo porteiro, o Gigante foi preso, mas absolvido quando Costello, em um gesto de pura estratégia, recusou-se a testemunhar. O recado, no entanto, estava dado. Costello entendeu: Genovese não pararia até tomar o que considerava seu por direito. Pouco tempo depois, anunciou sua aposentadoria. Genovese finalmente assumiu como acting boss da família Luciano, agora de fato sua família. Com Lucky Luciano exilado na Itália sem perspectiva de retorno, o trono que tanto ambicionara era seu. Curiosamente, nos anos seguintes, Gigante e Costello, o assassino e a vítima, tornaram-se amigos improváveis. O primeiro chegava a visitar o segundo em sua casa, como se o tiroteio nunca tivesse acontecido. Mas na máfia, as lealdades são tão voláteis quanto o poder. E Genovese, agora no comando, não tinha tempo para nostalgia. Havia um império a consolidar, e como sempre, sangue a ser derramado para mantê-lo. Mas o destino, irônico e implacável, reservava a Genovese um trote amargo. Justamente quando seu poder atingia o zênite, as forças que o elevaram começavam a se voltar contra ele. A reunião em Apalachin, planejada para coroá-lo como o novo capo de Tutti Capi, transformou-se em um desastre épico. A polícia que há semanas vigiava a propriedade de Joseph Barbara, um homem cuja saúde frágil servia de fachada perfeita para encontros clandestinos, não era boba. Quando dezenas de Cadillac e Lincoln pretos começaram a se alinhar na estrada de terra de Apalachin, os agentes souberam. Não era uma visita de condolências, mas uma convenção do crime. O cerco foi rápido. Barreiras nas estradas, viaturas com sirene ligada e, de repente, os donos do submundo viam-se presos como ratos. Genovese, sempre metódico, deve ter sentido o estômago revirar ao ver seus aliados, homens que comandavam exércitos de capangas e controlavam bilhões, sendo algemados como criminosos comuns. Alguns tentaram fugir pelos campos, outros se esconderam no porão da casa. Todos foram pegos. Na confusão, até o anfitrião, o Joseph Barbara, sofreu um ataque cardíaco. A ironia não poderia ser maior. O homem cuja doença servirá de pretexto para a reunião quase morreu de verdade enquanto a polícia desmontava seu salão de jogos. Os julgamentos que se seguiram foram um espetáculo de hipocrisia. Todos os presos, de Genovese a Carlo Gambino, juraram que estavam ali apenas para visitar um amigo doente. Os promotores, é claro, não acreditaram. Condenações caíram como chuva, mas a justiça, como sempre, foi seletiva. As penas foram leves e todas, sem exceção, anuladas em apelação. O sistema legal, tão fácil de corromper quanto de burlar, mais uma vez provou ser um obstáculo temporário para homens como eles. Ainda assim, o dano estava feito. A reunião de Apalachin expôs a máfia ao ridículo, e pior, à luz dos holofotes. Pela primeira vez, o público americano viu, em manchetes sensacionalistas, que o crime organizado não era lenda, mas uma hidra de muitas cabeças, com Genovese como uma de suas mais vorazes. E então veio o golpe final.
Em julho de 1958, menos de um ano depois do fiasco em Apalachin, Genovese foi convocado a depor perante o Senado americano. As audiências McClellan, lideradas pelo implacável Robert F. Kennedy, estavam desmontando os tentáculos da máfia nas uniões trabalhistas e Genovese, com seus dedos sujos de sangue e dinheiro no sindicato dos caminhoneiros, era o alvo perfeito. Sentado diante dos senadores impassível, ele recorreu ao único escudo que lhe restava, a Quinta Emenda. Mais de 150 vezes repetiu a mesma frase como um mantra: eu me recuso a responder com base no meu direito contra a autoincriminação. Até sua data de nascimento virou segredo de Estado. Era uma performance de desdém, uma demonstração de que mesmo acossado ele ainda ditava as regras do jogo. Mas o jogo estava virando contra ele. 4 dias depois do depoimento, a polícia bateu à sua porta com um mandato de prisão por tráfico de drogas. A acusação era grotesca. Genovese, o estrategista que movia peões como um mestre de xadrez, teria se rebaixado a negociar heroína com um traficante porto-riquenho de baixa estirpe, Nelson Cantelopes. Era como acusar um general de roubar pão. Ainda assim, o júri, talvez intimidado, talvez comprado, talvez simplesmente convencido pela montanha de provas, o declarou culpado. 15 anos de prisão. Uma sentença que, para um homem de sua estatura, era o equivalente a uma pena de morte social. Os rumores, é claro, voaram. Diziam que Lucky Luciano, exilado na Itália mas ainda com garras longas o suficiente para alcançar Nova York, havia orquestrado a armadilha. Que o velho Dom não suportava ver seu império sendo rebatizado com o nome de Genovese. Outros sussurravam que foi a própria máfia, cansada de sua ambição desmedida, que o entregou. Afinal, um homem que mata Anastasia a sangue frio não merece lealdade, apenas medo, e medo no mundo deles tem prazo de validade. Quando os testes de QI na prisão revelaram que Genovese tinha uma inteligência apenas medíocre, 84 pontos na primeira avaliação, 95 na segunda, muitos riram. Como um homem tão limitado havia enganado tantos por tanto tempo? Mas eles não entendiam. A máfia não premia gênios, premia instinto. E Genovese tinha o instinto de um tubarão. O problema é que na prisão, até tubarões envelhecem. Nos anos que se seguiram, ele tentou governar seu império das grades, trocando mensagens cifradas com Gigante, o mesmo Gigante que anos antes falhara em matar Costello e agora dividia com ele a mesma cela. Mas o poder, como areia entre os dedos, escorria. Os Gambino, os Lucchese, os Bonanno, todos sentiram o cheiro de sangue na água. A era Genovese estava acabando. E quando as portas da penitenciária de Atlanta se fecharam atrás dele pela última vez, em 1960, não era apenas um homem que entrava na prisão. Era um império que se desmoronava. Mas o golpe final contra o legado de Vito Genovese não viria das facas traiçoeiras de seus próprios homens, nem das balas de um rival ambicioso. Viria de um homem que ele mesmo havia contratado para matar, Joseph Valachi, um siciliano de olhares desconfiados e mãos trêmulas, cujo nome se tornaria sinônimo de traição no submundo. Valachi não era um soldado qualquer. Era um homem marcado pelo estigma da desconfiança, um pária mesmo entre párias. Genovese, sempre desconfiado, o mantinha à distância, como quem segura uma cobra pelo rabo, útil, mas perigoso. E quando as paredes da prisão de Atlanta começaram a fechar-se como um caixão, a paranoia de Valachi transformou-se em certeza. Ele seria o próximo a cair. Não por uma bala, não por uma faca, mas pelo silêncio eterno de um túmulo sem nome. Então, em 1962, quando uma nova acusação pairou sobre sua cabeça como uma lâmina, ele fez o impensável. Quebrou Omerta. O que se seguiu em 1963 não foi apenas um testemunho. Foi uma explosão que abalou os alicerces da Cosa Nostra. Diante das câmeras do Comitê McClellan, no mesmo que 5 anos antes, havia tentado em vão arrancar confissões de Genovese, Valachi desnudou a mão invisível. Falou dos mustache pets dos anos 1920, das guerras sangrentas por território, dos acordos selados com sangue e uísque durante a Lei Seca. Revelou a existência da comissão, o conselho sombrio que governava o crime organizado como um governo paralelo. E, acima de tudo, confirmou que muitos suspeitavam, mas ninguém ousava dizer, Vito Genovese não era apenas um capo. Era, ou fora, o capo de Tutti Capi, o chefe dos chefes, um título que, como a coroa de um rei deposto, já lhe escapava dos dedos. Ironias do destino. Enquanto Valachi destruía em palavras o império que Genovese construíra com balas e subornos, o próprio Dom Vito era transferido para a penitenciária de Leavenworth, no Kansas. As autoridades, cansadas de ver seu reino de sombras operar atrás das grades de Atlanta, o arrancaram de seu trono de concreto.
Lá, entre muros gelados e corredores que cheiravam a desinfetante e derrota, Genovese apodrecia. Não apenas pela idade, 70 anos que pareciam séculos, mas por dentro. Um pulmão podre, um coração fraco, uma bexiga devorada pelo câncer. O homem que um dia ordenara mortes com um aceno de cabeça agora mal conseguia se arrastar até o banheiro sem ofegar. Em janeiro de 1969, quando foi levado para o Centro Médico de Springfield, Missouri, já era uma sombra. Os guardas o descreviam como um velho antes do tempo, um fantasma em pijama de prisão. Na madrugada de 14 de fevereiro um coágulo levou. Não houve gritos, não houve resistência. Apenas o silenciamento final de um homem que, em vida, fizera do silêncio sua arma mais letal. Seu funeral foi um espetáculo de ausências. Onde deveriam estar centenas, os soldados de respeito, os políticos comprados, os juízes corrompidos e mal compareceram 100 almas. Metade delas alunos da escola onde sua filha, Nancy, lecionava, arrastados por obrigação ou curiosidade mórbida. Nenhum elogio fúnebre. Nenhuma coroa de flores com fitas pretas e mensagens cifradas. Apenas um caixão descendo a terra de Queens, como se até a morte temesse associar-se demais a Vito Genovese. Mas a ironia maior estava por vir. Enquanto seu corpo apodrecia, o mundo que ele ajudara a construir começava a ruir. As revelações de Valachi tinham aberto uma caixa de Pandora. Washington finalmente acordara para o perigo. A mão invisível que controlava sindicatos, estrangulava a construção civil, regava as ruas com heroína e transformará Las Vegas em um feudo de sangue e dados viciados. A partir dos anos 1970, o cerco se fechou. Leis mais duras, investigações implacáveis, delações premiadas que se multiplicavam como ratos em um navio afundando. Os made-me que outrora riam dos federais agora suplicavam por acordos. John Gotti, o Teflon Don, descobriu que nem mesmo seu carisma conseguia repelir balas jurídicas. Em 1992 foi condenado à prisão perpétua, mais um troféu na parede do FBI. Hoje a máfia ainda respira. Mas é um suspiro fraco, quase imperceptível. Seu reinado de ouro, aquele que Genovese, Luciano, Costello e seus pares forjaram com ambição e sangue, acabou. E no fim das contas, foi o próprio Genovese quem acendeu a primeira faísca dessa queda. Seu apetite voraz por poder, sua recusa em aceitar os limites do jogo que ele mesmo ajudara a criar, transformaram-no em alvo. Ao desafiar a ordem que mantinha a Cosa Nostra nas sombras, ele a expôs à luz. E a luz, como todo mafioso sabe, é o pior veneno para um império construído na escuridão. Talvez, no fundo, Vito Genovese tenha sido o último verdadeiro boss of bosses, não porque reinou sobre todos, mas porque em sua ganância enterrou o próprio trono.